O iFood realmente vai sair do país? O presidente Lula, através de uma proposta de lei, que haja alteração na regulamentação junto a motoristas e entregadores de aplicativos. Existem algumas alterações para a categoria, como pagamento mínimo por hora trabalhada, que o motorista ou entregador de aplicativo receba uma renda mínima mensal, seja limitada uma carga de trabalho diária entre 8 a 12 horas e que seja realizado o recolhimento da contribuição social, o famoso INSS. Respondendo à pergunta do início do vídeo, o iFood vai sair do Brasil? A resposta é não, uma vez que a empresa é genuinamente brasileira e não faria sentido ela sair do Brasil. Inclusive, o iFood ele já se colocou à disposição do governo para discutir. Inclusive, o próprio iFood ele diz que simpatiza com a ideia de regulamentação dos seus entregadores. Porém, a empresa ela pede ajustes na forma de contribuição e adequação desses colaboradores, ou melhor, desses entregadores, para que seja feito de uma forma mais coerente. Porque, segundo a própria empresa, os entregadores eles não têm carga horária suficiente para fazer o recolhimento do INSS, por exemplo. A carga horária deles, segundo a empresa, é menos que 90 horas mensais. Isso não bate o teto de recolhimento de INSS. Com isso, a empresa também justifica que poucos entregadores poderiam se enquadrar nesse processo. E também que os entregadores, de uma forma geral, eles utilizam a ferramenta do iFood como uma segunda forma de complementação de renda e não como renda principal. Visto isto, existe um conflito entre o que o governo quer e o que a empresa entende que seria mais justo para a categoria. Porém, essa proposta de lei ela já foi enviada para o Congresso e ela tem 45 dias para ser discutida. E o que eu vejo dentro dessa proposta? Nós somos empreendedores aqui. Ou seja, nós trabalhamos para que as empresas e os nossos negócios se desenvolvam. Eu trabalho diretamente com restaurantes e eu conheço de perto a operação do iFood. O serviço de entrega, ele sempre existiu. Ele sempre esteve presente no nosso cotidiano. O iFood, ele apenas criou um cardápio e ele simplesmente facilitou o pedido de nossas entregas e centralizou tudo num único lugar. Isso facilitou a vida do usuário. Porém, para o empresário, o iFood ele é um serviço caro de se entregar. E por ser um serviço caro, né, esse serviço ele varia aí entre 17% a 25% do valor bruto da venda que o iFood realiza para o estabelecimento, o que é caro. Muitas vezes o restaurante ele não tem uma lucratividade de 25% no seu prato. Então o iFood ele é utilizado pelas empresas como uma forma de marketing, de divulgação, porém é um custo muito elevado para o empresário. E se caso for aprovada essa proposta de lei da forma que o governo está propondo, as empresas elas vão ter que repassar esse custo para quem? Para o consumidor. Ou seja, o custo vai ficar ainda mais caro, talvez inviabilizando do estabelecimento permanecer dentro da ferramenta. Dificilmente o serviço vai acabar, mas as empresas elas vão ter que se readequar e elas vão talvez criar novos itens mais baratos e com menos qualidade dentro para oferecer dentro do iFood, para que esse custo seja absorvido de alguma forma. Para o entregador, também existem alguns pontos que precisam de ser discutidos aqui.
O entregador, a categoria dos entregadores não foi ouvida para essa proposta de lei. E é uma reclamação, inclusive, dos próprios entregadores. Então existe um dilema nessa questão da regulamentação proposta pelo governo, o que a empresa entende, o que é uma questão justa, e o entregador, que é o grande interessado nesse processo, também não foi ouvido. Então o que eu percebo é uma proposta meio goela abaixo para aumentar a arrecadação do governo. Visto isso, eu acho que essa discussão ela ainda vai ficar um pouco mais alongada. Teremos novos capítulos e, tendo novas informações, eu trago aqui para vocês. Um forte abraço.